É pra lá, Bino. Oi, Olá, tá me escutando? tô, você tá me escutando? Tô, tô sim. Peraí que E tá te aí? cortando aí, assim, te Pois é, cortando. tô ajeitando um jeito melhor aqui. Aí, pronto. Até que fim, consegui entrevistar a Nossa! Diná. Tentei correr de todas as maneiras, mas não teve jeito. Teve, Estamos não. aí. Ó a Thaís, cheguei. A Thaís já chega, né, perturbando. Ela acabou de falar comigo no WhatsApp, deu, ó, você vai me assistir. Ai, E ai. aí, Diná? Pensei que nem ia dar tempo, porque o Santiago tá fazendo uma live, aqui é um tripé só. Eu falei, agora, lascou. Pois Ainda bem é, que... eu tava até assistindo ele lá um pouco. Falei, como é que vai ser? A primeira vez uma live, né? Mas Não, deu não dói certo. não, é tudo tranquilo. Bom, Diná, preparada? Preparada. A gente não tem muita história para contar, né? Apesar da idade, mas vamos lá. Só a idade, olha o rosto. Nós somos todos ladies novas. Exatamente. Diná, então vamos lá. Vai ser da mesma Vamos. forma das demais, tá? É um Sim. bate-papo. Fazer algumas perguntas, ver sua trajetória e depois entrar em alguns assuntos polêmicos, né? E é isso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos Dina. entrevistar hoje Diná Rick. Adoro esse Rick. Nossa lady número 7. Ó, a Thais falando Diná modelo. É. Super. Bom, Diná, você está Ai, com as ai, leis sim. desde 2013, se eu não me engano. Ah, Até o ano de 2019, você participou de 22 jogos pelas ladies e soma hoje 62 pontos. Formado em ciências contábeis. sim. Eu acho importante falar, porque muita gente acha que a gente joga basquete, que a gente é tudo educador físico, né? Que a gente vive disso, né? Exatamente. Exatamente. É uma Diná, então, paixão, mas não seguimos como profissão, né? só pessoas loucas como Ana Elta, Santiago, mas tudo bem. Fala sobre sua trajetória no basquete até chegar às leis. Começa contando assim, como surgiu o basquete na sua vida até você chegar nas leis e até hoje, né? Bom, a Fernanda me convidando para participar dessa entrevista foi a hora que eu parei para ver a questão de datas. Eu até me assustei, Fernanda, porque foi tão intenso o basquete na minha vida, foi uma coisa que foi tão grande, mas quando eu fui botar no papel eu me assustei, porque foi um período tão curto. E então, eu comecei a jogar em Brasília. Isso foi em 93. Até eu lembrar dessa data, Fernanda, eu tive que pegar a fotografia e ver recortes até eu lembrar. Nossa! Eu comecei em 93 lá no CIEF, com o time de Brasília. Inclusive, foi minha segunda família lá. Comecei com o Rodrigo, que até hoje é um professor de educação física, fica lá em Brasília. E com o grupo de basquete de Brasília, que as meninas até hoje a gente tem contato no WhatsApp. E lá comecei do zero, não sabia nada. E fui treinando. Em 95, eu participei do primeiro Jogos da Juventude. Foi o primeiro, Nossa! foi o primeiro Jogos da Juventude, que antes era JEBs. Uhum. Era JEBs. E aí começou a nossa peregrinação, né? Foi em João Pessoa, lá na Paraíba. Em 96 a gente participou por Brasília, tudo isso por Uhum. Brasília. Sim. Participei, a gente foi para Curitiba, no Paraná. E isso sempre o nosso time, do Rodrigo e com as meninas lá de Brasília. E a gente participava dos times, dos jogos, dos interclubes. Vários jogos, a gente participava do cotidiano, né, daquela época do basquete. A gente treinava lá 3 vezes na semana, era a tarde inteira. Não. E no final de semana a gente jogava.
E quando deu um problema na minha família, meus pais sofreram um acidente de carro, a gente resolveu mudar para Goiânia. E eu tava lá no auge. Para mim foi Nossa. péssimo. Porque eu já tinha tudo pronto lá. Isso foi em 97. Aí, em 97, cheguei. A primeira coisa que eu fui fazer, procurar um time de basquete. Aí encontrei com o José Arthur. Tinha um time lá no centro do Rio Vermelho, Centro né? Olímpico. Lá, Centro Olímpico. E comecei com o José Arthur aqui em Goiânia. Que era Olímpia, logo... né? Provavelmente. Era o time Olímpia. Na época eu lembro que tinha Wagner, né? Com um time lá no Tirama e o José Arthur. Mas logo em seguida foram formando um time lá no Jockey Clube de Goiás, onde foram captando todas as meninas, né? Foram buscando e a gente logo formou esse time lá no Jockey. Lá a gente... Aí lá a gente jogava no juvenil, no adulto, a gente treinava com o masculino e fomos nos campeonatos. Isso foi em 97, foi muito rápido. Porque em 98, o Vila Nova Massageol já veio para cá, né? Eu tô correta nessas datas, né, Fernanda? Pelo menos até o Vila Massageol. O Vila Massageol eu sei que você tá, que foi em 98. Aí o Vila Nova Massageol, onde foram feitas aquelas peneiras e foram escolhidas 5 meninas e eu fiquei entre uma delas. E eu lembro que foi num período, foram de 3 meses, foi de abril de 98. E então, aí logo em seguida que eles foram embora, em 98, em outubro eu machuco meu joelho. Então, teve o meu início e o meu fim. Isso durou, Fernanda, 5 anos. Misericórdia. Então, é pouco tempo, muito pouco. Mas você viveu intensamente, né? Exatamente. O Vila Nova foi uma experiência muito grande, onde a gente treinava todos os dias. Era das 8 da manhã às 8 da noite. Eu lembro que tinha as meninas lá, a Ellen, todas elas voltavam do almoço para jogar às 2 horas. Só que como a gente era um nível um pouquinho inferior a elas, né? A gente voltava 1 hora da tarde. E era assim, elas iam embora às 5, a gente ia embora às 6h30. Então, assim, foi muito intenso o que eu vivi do basquete. Em 98 eu machuquei. Em outubro de 98. E eu tava treinando com o Sintra. Que o Sintra que assumiu o time no Jockey, né? Quando você saiu do Vila, você voltou pro Jockey. Voltei pro meu celular caiu aqui. Aí voltei pro Jockey. Né? A gente voltou para o cotidiano, a rotina normal, né? Com Sintra. E aí, com Sintra, aí começou toda aquela disputa. Mas quando foi em outubro, eu lembro que em novembro já tinha vários campeonatos em vista com Sintra. Ele ia, se eu não me engano, ia para o Rio Grande do Sul, que vocês foram Caxias do Sul, né, Fernanda? Eu não fui, né, que eu era mini. Ah, tá. Eu era mini na época, eu treinava com as adultas, né? Porque eu comecei nova carreira de nada. Vocês me conheciam, mas eu era mini, era mais novinha. Então. Mas foi Caxias do Sul, isso mesmo. Aí em novembro era viagem. Aí em outubro eu machuquei o joelho. E assim, pra mim, e na época eu não tinha condições de fazer uma cirurgia no joelho. E era muito caro, né? Muito caro. Era coisa só de jogador profissional para fazer uma cirurgia dessa. Uhum. E aí eu falei, quer saber, eu não vou sofrer. Vou mudar meu rumo da minha vida, vou estudar. Foi onde eu falei, eu desisti do basquete e fui fazer faculdade. Fui tomar outro rumo na vida. Mas o interessante é que eu parei no auge da minha preparação física, né? Que eu estava no pico do meu preparo físico. Aí... De repente, passam-se 17 anos. Opa, que agora o meu caiu. Hoje está tumultuado esse celular. Passam-se 17 anos sem jogar. Deus. Aí a Dani Benigno, que desde 97 eu jogava com ela, a Dani me encontrou no Face de na volta. Eu já com 2 filhos, eu falei, volto. 2 filhos? Eu já tinha 2, né? Quando não, eu voltei com vocês.
Aí, ele tava pequenininho. não, aí você lembra que eu parei e falei, Fernanda, tô grávida. E era o terceiro, tive que parar de novo. Não, não, Diná, só era um quando você começou, não era não? Só tinha a Não. Mavi. Aí no jogo, quando foi o brasileiro de 2005, você falou assim, não vou poder jogar, que foi aqui em Goiânia, eu tô grávida. Aí quando foi um outro brasileiro, você engravidou. Quem é de 2005, quando você engravidou? Não, então, 2016. Oh, 15, quero dizer. 2015? É, 2015, 5 2016. não. Então, foi. É mesmo, hein, Fernando? Era Eu um, porque sei. os dois brasileiros sem engravidou. A Aline confirmando aí, ó, Branquela. Era Era um, um. Diná. Era só a Mavi, nem você tá lembrando. Então, menina, é tanto para e volta, para e volta. Bom, eu sei que eu parei, tive os 3 filhos. E agora eu tenho que voltar com tudo. Veio Ai, corona. Diná. Ó, Yuriana, era o mesmo, Diná. Todo mundo tá falando, Diná, nem você tá É lembrando. mesmo. Até a Aline lá também. Era um A filho. Então eu Yuriana, parei eu vou 2 só. vezes. Foi, porque eu lembro que você entrou pro jogo, só tinha Mavi, quando você veio treinar com a gente. Vou É, até te ajudar aí nessa live, é tá? Te mesmo. ajudar aí no seu cronograma. Tá bom. E aí eu Ai, lembro ai. que, você falando, voltando um pouco, você falando da Daniela Benigno, eu lembro assim que ela falou com você, aí ela mandou mensagem, Royal, eu acho que a gente conseguiu mais uma pivô. A Diná. Eu falei, mentira, a Diná. E aí ela falou, vai voltar. Exatamente. Aí foi quando você voltou com a Mavi. Aí em 2015, que foi o primeiro brasileiro, quando você ia jogar, você falou assim, Fernanda do céu, lembro até hoje, você acredita que eu tô grávida? E aí depois foi um outro Então, brasileiro que você engravidou, de novo, né, Diná? pois é. Aí Mas agora foram prossiga. 3. É. Não, e aí agora que eu consegui, eu acho, assim, esse ano de 2019 foi o ano que eu consegui dedicar mais, né, Fernanda? Foi, Após você meu tava retorno. bem, você tava subindo bem. É, e assim, até agora 2020 eu tinha altos planos, né? Mas assim, Deus sabe o que faz, né? 2021 a gente tá aí. Mas pelo menos você Tava cumpriu querendo. sua meta, né, Diná? Eu lembro que em É, 2018, eu lembro na confraternização, você falou assim, 2019 eu vou ser revelação, eu vou treinar. E realmente você foi muito bem em 2019. A gente viu um desempenho assim, só crescente. Você realmente estava com foco. Mas, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei para treinar, como eu parei, eu estava no auge da minha preparação física. Quando eu fui pegar num jogo com vocês, pegar uma bola, eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu deveria de estar lá e eu não consigo, meu corpo não vai, eu não conseguia ir. Então, meu raciocínio ia na frente e meu corpo não ia. Então, eu assim, foi muito difícil. Até hoje, né? O Master, o corpo não vai onde o raciocínio quer ainda, não, né? eu lembro que você não desiste de mim, Mas, não, eu vou. Eu disse, é, não, você vai. e eu falava direto para Fernanda, não desiste de mim. Porque quando não é um filho, às vezes eu parava e ia embora para amamentar, né? Ia correndo para amamentar, ia embora. Mas assim, passou. E agora a Diná, gente só tem a acrescentar. só voltar 2 perguntas. Você falou que começou em Brasília, mas assim, É. aonde como que você descobriu o basquete? Assim, Eu estudava num colégio que chama Elefante Branco, lá em Brasília. E atrás tinha um centro de preparação física, como se fosse o Centro Olímpico de Brasília, sabe? bacana. Aham. E lá era todas as escolas faziam educação física lá. Lá era referência no esporte, tanto que tinha atletismo, natação, o time de vôlei era de lá, inclusive da seleção de Brasília era de lá, o time de basquete. Aquela Paula do vôlei, ela treinava lá junto do lado, e o basquete só falava mal do vôlei, né? E o vôlei falava mal do basquete. Então, e lá tinha o time de basquete, e lá tinha o feminino e o masculino. O masculino era dado pelo Pedro, que a maioria das pessoas conhecem, né? E o feminino era dado o treino pelo Rodrigo. Então, a gente tinha que escolher uma modalidade na educação física. E era atrás. Eu falei,
uma amiga minha de você é tão grande, vamos pro basquete. Eu falei, ai, vamos. Eu tinha vindo do Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém, não tinha nada. E aí eu falei, vou começar a treinar. E comecei a treinar e gostei. Comecei Bacana. a gostar e segui. Bacana. E sobre o seu retorno, quando a Daniela Benigno te chamou, o que passou na sua cabeça? Porque são 17 anos, né? Tudo bem que a gente não desaprende a jogar, né? A gente, às vezes, fica, igual você falou, o processo é um pouco mais lento para voltar, mas o que você aprendeu, você não perde. Então, assim, o que você passa na sua cabeça? Assim, eu falei, a minha vida sempre tem muitos desafios, isso é normal. Então, quando a Dani chegou e falou assim, Diná, vamos voltar? Eu falei, gente, eu acho que agora é a hora. Estou precisando do esporte. Porque quando você é atleta, quando você foi atleta, você realmente nunca para. Você sempre gosta de atividades físicas, né? Então, durante esses 17 anos, eu procurei fazer musculação, eu procurei me interagir na natação, e eu procurava correr. Então, eu nunca ficava parada. Agora, quando a Dani me ligou e falou assim, Diná, volta. Eu falei, volto, vou voltar, vamos ver o que vai dar, uma experiência. Foi quando eu resolvi, encontrei todos vocês, né? Que na verdade eu e você, por exemplo, a gente não era amigas, mas eu já vi você, quando eu tava saindo, você tava chegando, né? Eu te vi em 2 treinos do Sintra, mas assim, tinha a Midian também, né? Que era da minha época, muito sua amiga. Mas eu resolvi, foi na coragem. E lembrando que a Dani estava em Rio Verde, né? Ela mora em Rio Verde, chamou você para ir treinar aqui, né? Exatamente. E assim, foram 17 anos sem contato, né, Fernanda? Não era uma coisa assim, depois que eu parei, eu cortei o basquete da minha vida, eu não procurei mais ninguém, né? Eu fui eu fui estudar e não encontrei mais ninguém. Não encontrei a Carla, nem a Ana Elta, que tinha começado mesmo comigo. Eu não encontrava mais. É por isso que eu assustei quando a Dani falou, porque assim, a gente sempre lembra, é igual eu brinco, né? Apesar da diferença de idade ser um pouquinho grande entre a gente, né? Mas eu convivi com vocês, que eu comecei muito nova. E a gente sempre perguntava, às vezes, né? Nossa, Diná, a Carla, né? As que eram da sua época, que pararam, exceto a Anaelta e a Midian, né? Que continuaram. Então, quando a Dani falou Diná, eu falei, certeza, é a mesma? Porque eu tenho que confessar, já falei né? Quando eu era pequenininha, te conheci, eu falava, gente, que mulher bonita, alta. Nossa, eu achava o máximo. Eu ficava tão assim, gente, mas ela é tão linda, né? Joga tão bem. E é engraçado quando voltou, né? Porque quando você vira adulto, é que para, assim, né? Não vê a diferença quando é adolescente, criança, né? Então eu fiquei muito feliz de você voltar. Eu amei, eu achei o máximo. Nossa, e assim, eu também. Tanto que agora, nesse corona, nesse isolamento, eu tô contando as horas para ver a hora que a gente volta para reunir de novo nosso grupo, que é, para mim, uma outra família também, né? A gente deixou amizades muito fortes, como a Aline, apesar de ser... É porque ela jogou um pouco comigo também, né? A Aline Branquela. Foi. Então, a gente formou amizades muito fortes. Você vê, foram 17 anos, mas quando retorna parece que é a mesma coisa, né? Então, dizer que é bom, né? Às vezes a gente vai treinar, às vezes a gente vai para conversar. Santiago adora essa parte. Adora. Então é muito bom. Ó, minha mãe zoando, faltou pedir autógrafo, dona Fátima. Ela falou que o elefante branco era famoso. Ela morou lá, né? Eu nasci em Brasília. Ela falou que o elefante branco lá era famoso até. Onde você estudou? Estudei lá uns 3 anos, antes de vir para Goiânia. Diná, vamos falar aí dessa parte. Na verdade, eu quero falar um pouco da situação que eu pergunto para quem tem filho, geralmente. Eu perguntei para a Anaelta, para a Ju. Agora eu vou perguntar para você, que você é a mãe de mais crianças. Como a mais experiente. A mais experiente. E nem parece, né? Que esse corpo todo, 3 filhos, ninguém acredita quando fala. E eu adoro falar só para provocar o povo, né? De fora. Mas me fala aí, 3 filhos. Como que é conciliar tudo? Assim, trabalho, filho, basquete, viagem.
Por que que eu pergunto isso? Eu vejo, por exemplo, essa base de hoje, tá? Eu tô falando do pessoal da base, crianças. Tem desculpa para tudo, são preguiçosas para treinar. Não, não vamos generalizar, mas a maioria hoje, em relação ao que a gente era, é mais preguiçoso, sabe? Eu fico Coloca pensando. Agora, dificuldade, né? exatamente. Aí eu fico pensando, eu já acho difícil. É difícil para mim treinar, fazer as coisas? Mas vocês que são mãe, eu acho que é um pouquinho mais difícil, entendeu? Então, assim, eu queria saber como você consegue conciliar os 3 filhos, né? O dia a dia, o trabalho, o treino, viagem, basquete. Como que você consegue fazer isso tudo? E se dá realmente para fazer? Na verdade, eu uso hoje o basquete para mim como um hobby e como uma maneira de extravasar o estresse. Então, se tornou essencial na minha vida. Aquele horário do basquete, eu tento me organizar o dia todo para ver como que eu vou fazer para treinar e voltar, porque o nosso treino termina muito tarde, né? Agora, uma coisa que me incentiva muito é poder mostrar isso para os meus filhos. Então, às vezes eu tô morta de cansada, mas eu vou, que nem todas as viagens eu levo a minha filha mais velha. Nossa mascotinha. A Mavi. Todas as fotos de divulgação, esse dia eu tô vendo uma foto de divulgação, tá a Mavi do lado no banco, gente. Então, isso me incentiva muito, porque eu acho bom isso ser um exemplo para ela, como atleta, sabe? Com uma mãe da idade que eu tô, com os 3 meninos e a minha mãe ainda tá jogando. E a Mavi contando para as coleguinhas, ela acha o máximo, sabe? Fica como um orgulho. Então isso me incentiva demais, Fernanda. Além de eu gostar de ser um auto-escape, a Mavi me incentiva muito com isso. Mas assim, bacana. É corrido. 8 horas de trabalho por dia, criança, casa e marido. É difícil. Mas dá. Dá. Você organiza, dá. Isso é importante para eu saber que se quer, faz, né? Exatamente. A minha dificuldade apenas, quando eu tive meus 3 filhos para voltar, foi a perda da massa muscular. Depois que eu tive os 3 filhos, eu emagreci muito. Inclusive, em cada gestação, eu emagrecia mais. A maioria das pessoas tem a tendência mais de engordar, eu emagreço. Então, a minha musculatura, eu perdi tudo que é tipo de músculo que eu tinha, eu perdi. Então, essa é a minha maior dificuldade. Se eu tivesse mais tempo para frequentar uma academia, para poder fazer musculação, para associar com basquete, seria melhor. Entendi. E já que você falou essa parte aí, hoje, você faz alguma coisa? Você tenta fazer academia? Você se alimenta de uma forma para poder ajudar? Como que é isso? Hoje, nesse coronavírus, todos estão isolados, né? Nem a academia está funcionando. Sim. Mas o meu pensamento é pro basquete. Eu falo agora que eu vou correr atrás e vou tirar o atrasado. Então eu tô aqui isolada, eu tô trabalhando home office, a gente tá na chácara, né, com as crianças. E eu corro todos os dias, eu vou correr na cidade, volto. Às vezes falha, mas assim, eu tento manter 3 vezes na semana, no mínimo. E faço os exercícios em casa de abdominal, todos aqueles exercícios que a gente vai procurando na internet, que hoje é super fácil, né? Então eu acho que o meu preparo físico tá melhor do que antes. No batidão da cidade. Exatamente. Aí, pandemia resolveu pra alguma coisa, ó. Então, acho que eu pude dedicar um pouco a mim, assim. Quando chega às 6 horas, 5h30 da tarde, estrada de chão, na chácara, correndo, subindo, descendo morro. Pronto, você tá no lugar certo, Dina. Vai ter pra ninguém em 2021. Dina, vamos voltar um pouquinho aí, o 98, né, no Vila, quando você foi uma das representantes do estado, né, aí para fazer parte da equipe. Como foi essa experiência para você, assim, ver uma equipe, um time profissional no estado, né, e fazer parte com o Ferreto, com todo mundo? Como que foi isso? Me fala um pouco. Assim, quando a gente é adolescente, o nosso sonho é jogar na seleção brasileira, é seguir carreira com esse esporte, né? Então, quando eu vim para Goiânia, eu falei, pronto, acabou para mim. Mas foram abrindo essas portas. E quando surgiu esse time chegar em Goiânia, fizeram aquele peneirão, onde a gente passou, as 5. Foi inacreditável. Porque eu nunca vivi nada igual. O esforço, a dedicação, a disciplina.
Inclusive, dentro dos treinos, eu chegava a pensar, gente, será que eu quero isso para minha vida? Porque é dormir, acordar basquete, almoçar basquete, dormir basquete. Isso a gente começava das 8 horas da manhã para ir embora às 6 horas da tarde. E assim, ainda escutar do técnico, horrores. Você tem que melhorar, você tá péssima para todo mundo. Então, assim, foi um desafio muito grande a gente passar por isso. A gente, para a experiência como atleta, não tem igual, não tem igual. O que eu vejo hoje, que se fossem as atletas de hoje em dia, não sei se passariam por tudo isso que a gente passou, assim, né? Essa cobrança, dedicação. Sim. A gente pegava ônibus para ir. Então, se as meninas chegavam lá 8 horas, a gente tinha que estar às 7h30. Então, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã. É. Então, a gente já tinha que estar aquecida para as meninas chegarem, né? Então, foi uma fase que passou. No momento, foi muito intenso, muito puxado. Mas, assim, que ficou para o resto da minha vida. Tanto que essa minha curta vida de basquete parecia para mim que eram uns 10 anos e não 5, por causa dessa intensidade. Esse negócio aí do profissional, você falando, eu comento com o Santiago, igual quando a gente acompanhou a seleção brasileira agora em janeiro lá, né, com o Neto, tudo, eu falo assim, o povo pensa que é só glamour, né, você ficar lá treinando, tudo, só que eu olhando aquelas meninas treinando assim, achando o máximo, mas ao mesmo tempo falando assim, eu não sinto falta. Porque assim, não é uma vida fácil. Não é. Quando a gente é adolescente, a gente nem, né, a gente tá nossa, maravilhado, mas não porque assim, é um trabalho. E é um trabalho. E é uma cobrança constante de você melhorar o seu físico. Você tem que dar o tudo de melhor. A gente treinava todos os dias, não tinha feriado. E todos os finais de semana a gente ia jogar fora, que estava no campeonato. Então, eu falava, gente, eu não aguento mais andar de avião, não quero mais viajar. E coisa... Não quero mais viajar, aquele estresse de ficar pegando escala, tem que ir correndo, chegar no hotel tal horário, porque ainda tem que treinar. Então, é uma vida muito estressante. Muito estressante. Não é fácil, por isso que é curta. Tem que... Assim, eu admiro quem aguenta até o final, né? Mas é porque é propósito também. Eu não... Eu olho assim, eu falo, foi bom que passou, mas é muito difícil. É muito difícil. Exatamente, exatamente. Tem que ter um propósito muito firme, falar, é isso que eu quero pra minha vida. Principalmente no Ferreto como técnico. Ele é maravilhoso, eu amo, adorei, foi uma experiência única. Mas não é fácil. Não é fácil. Bom, Diná, aproveitando... já que falou do profissional, tudo, você acha que, igual você falou, quando a gente é adolescente quer chegar na seleção brasileira, né? Isso. E me fala sobre, você jogou brasileiro de base também, não jogou? Ou foi quando você machucou, você não chegou a jogar brasileiro de base? Você foi para Caxias? Fernando, você sabe que eu até estava tentando lembrar, porque assim, até não falei, eu participei dos jogos universitários, participei... O brasileiro, os Jogos da Juventude, era um brasileiro de base. Mas não era ainda o brasileiro da CBB, né? Os Jogos da Juventude, no caso. Era os brasileiros de base, era infante, juvenil, igual de Caxias do Sul, que foi a Midian, a Carla, você não chegou aí, não? Eu acho que eu participei no Paraná, porque eu lembro vários jogos que a gente chegou aí em Curitiba, sabe? Entendi. Por que eu tô te perguntando? Porque faz 5 anos que não tem brasileiro de base, né? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre fala é que a gente treinava para pegar a seleção goiana. E eu acho que qualquer estado treina para pegar a sua seleção, né? Para representar o estado, é o primeiro passo. E o que você acha disso, assim, de não ter brasileiro de base hoje em dia? Então, sabe? Eu acho assim, eu até estava vendo uma entrevista do time da seleção, todos reclamam que se a gente tivesse uma base forte, com rotina de jogos, com treinos fortes, talvez a nossa seleção hoje adulta seria outro nível, né? Sim. Então, se a gente sente isso aqui, se o pessoal lá do Rio sente isso, de São Paulo, imagina nós aqui. A nossa base, nós tivemos até uma basezinha, né, Fernanda? Sim. Na nossa época, assim, a gente... A nossa base foi boa. E tinha brasileiros, né? A gente era até boa, trazia títulos.
E hoje a gente não vê nada. Até a gente, quando a gente estava assistindo os jogos, né, Fernanda, a gente comenta entre eu e você, outras meninas falam, ó, essa menina que tá jogando ali no outro time não tem base. A gente consegue É, ver na hora, né? Quem tem sim, base, quem teve início. Porque já começa a jogar e não tem base nenhuma, não né? teve aquele treinamento, fundamento, né? Não teve toda aquela Aqueles, preparação igual a gente teve, né? Do início. o fundamental, né? Marcação, ataque. Então eu acho assim que é um assunto muito sério. A nossa modalidade basquete pode se acabar porque incentivo em escola não tem nenhum, onde deveria que ter, começar com base em escola. Que nem, eu acho super legal o grupo Ladies que vocês montaram, tá buscando isso, porque o Ladies tem uma escolinha, tem um princípio, tá querendo buscar uma escolinha para a periferia, né, Fernanda? É um Sim. projeto assim que a Ladies tenta alcançar, né? Então, é isso que eu acho legal. Eu até, às vezes, eu tento ajudar um pouquinho, né, Fernanda? Não, você ajuda, Mas, né, Gina? Todo mundo ajuda da forma que dá, mas todo mundo tá. A lei, eu vou falar, a lei só existe porque tá todo mundo empenhado em ajudar, né? Senão um só não faz leis. exatamente. Que tá todo mundo. Então, esse é um projeto que me incentiva também. Porque se a gente não fazer, vai acabar. E principalmente em Goiás, que não tem incentivo nenhum. Em Brasília eu vejo mais incentivo do que aqui até. Em Sim. Brasília tem mais times, o pessoal Uhum. procura mais esporte, mas não é coisa cultural, acho até, porque o goiano não tem muito essa cultura, né? Sim. Nas Em escolas. Brasília tem até incentivo para esporte, né? Mesmo para viagens, eles dão, o pessoal, o próprio DF lá dá, né? Incentivo para isso. Coisa que a gente não tem aqui. Não tem. As escolas particulares lá, todos os incentivos a você jogar, você tem que ter um esporte, você vê corredores na rua. Aqui em Goiânia você não vê o povo correndo, né? Em Brasília o Só povo nos corre de parques sunga. mesmo. É, É, corre. é diferente. É diferente. E é igual eu tava É falando diferente. esse negócio de escola, é interessante que, assim, todas as lives que eu tô fazendo, muita gente começou na escola, né? Conheceu na É, escola, e hoje não tem, é o que você disse, não é. tem nas escolas. A Na live Iuriana, né? foi eu conversando com a Naelta, que ela falando o sofrimento dela para fazer, né? Montar um time, manter um time, ter É. incentivar outras escolas, e falando com a Ju, que é da escola municipal, né? Também ela falando a Aham. dificuldade que é. Então, assim, eu também joguei muito escola. E aí não tinha Copa Bag, É. né? Copa Itaú, essas copas animavam a gente a jogar. Então, assim, eu acho que falta um trabalho nas escolas, né, também, Falta para voltar. demais. Falta muito, falta muito. É o Bento? É menino demais. Quando não é um, é outro, a gente não consegue ficar isolado. Eu acho que falta esse trabalho de base, Fernanda. Se o Estado não mudar essa visão, o basquete vai acabar. Se não tiver alguém empenhado, ou município, ou Estado, alguém empenhado politicamente, ainda mais com esse corona, depois a gente não sabe o que vai ser do esporte. Vai ser mais Antes difícil. disso, antes disso já não tinha recurso, né, Fernando? Os recursos estavam Sim. todos para a saúde. Agora imagina depois desse. Então, se a gente não tiver, gente, alguém, um político empenhado no esporte, não sei o que vai ser. Sinceramente, eu não sei nem o que te pensar. Eu acho que a gente vai ter que viver para saber. Isso aí é uma coisa que me preocupa, sabe? Não adianta a gente fazer planejamento porque a gente não sabe. Não sabe nem quando vai voltar. Porque. Exatamente. Nem quando vai voltar, que é o primeiro passo, né? Quando vai voltar. Exatamente. E quando Não tô voltar vai estar querendo. só o caos. Já não tinha recurso antes, né? A gente só pode planejar quando a gente tem um recurso, né? Já não tinha antes. Imagina agora. Se antes a saúde Uhum. já era o caos, né? Sim. Então, o esporte. A gente vai precisar que um jogador vire deputado, viu, gente? Aí, ó. Um Para jogador de dar ajuda aí. basquete, um candidato a prefeito, deputado, para estar ajudando lá. Diná, e continuando sobre essa questão
né, da base, que a gente falou, das escolas, igual o profissional. A gente, né, estava tentando trazer a LBF. Por um lado, eu acho que é providência divina a gente não ter conseguido trazer, porque olha a situação, Fernanda, eu agradeço, tava pensando né? nisso. Tava pensando nisso hoje. Deus sabe o que faz, graças a Deus, eu É, acredito muito nisso. Mas foi. vamos lá. Você acha que com um profissional aqui, porque na época do Vila eu lembro que teve um movimento bom, na época da Liga Nacional que eu joguei em 2005, teve um movimento muito bom pro feminino. E aí, pensando nisso, você acha, trazendo um profissional agora a LBF, né? Isso vai Uhum. incentivar novas gerações, vai ter um incentivo para novas meninas quererem jogar? Porque assim, igual eu estou conversando toda a live, a gente não tem mais uma seleção goiana É, para almejar, não tem nada. Vamos ser sérios, você vai começar a jogar basquete, almeja o quê? Virar massa para jogar brasileiro? Vai demorar é, 25 anos, 30? Entendeu? é. Então, assim, você acha que isso incentivaria o feminino no estado? Demais, demais. Fernanda, a gente vê os jogos, inclusive a gente conversando com o Fernando, né? Aquele jogo que eles trouxeram a seleção brasileira para jogar aqui. Lotou o ginásio. Foi. En- Foi muito Então, isso massa. é muito legal isso. Incentiva demais, a pessoa vai vendo o quanto o esporte é legal, sabe? Vai vendo que é próximo, é perto. Eu acho que começa por aí, Fernanda. Se a gente tivesse um. Aquela vez, até na época do Vila Nova, Massageol, o povo ia lá e torcia, gritava, sabe? Torcia, virava, brigava lá as torcidas, brigavam. Então, o que falta às vezes é isso. Com o time da Liga, que foi providência divina, né, Fernanda? Não ter. Amém. Vai ajudar demais. Eu acho que começa por aí, viu? Acho que deveria ser um primeiro passo. E assim, eu Bacana. acredito que tem muita gente vai aproveitar isso. Os clubes, eles querem levar o nome deles, né? Na época foi o Vila Nova. E eu lembro que na época teve uma briga, porque os clubes todos queriam levar o nome dele, né? Tendo um incentivo, tendo o recurso, eu acho que entre os clubes, daí só começa, é só o começo daí. Uhum. E a gente fazendo as escolinhas também, né? Não vai ter um incentivo, ó, você É, vai chegar lá. Porque é o que é, precisa, porque o feminino acabou, né? Vamos ser sérios. É igual eu estava falando. A gente é o time mais antigo e o time mais antigo já é a segunda geração de Master. Tá todo mundo no 35, é. praticamente. Porque olha só como uma coisa leva a outra, Fernanda. Uma menina vai lá assistir o jogo, num ginásio desse, numa liga. Aí ela vai para a escola dela, ô professora, por que você não dá aula de basquete? É tão legal, eu fui lá assistir o jogo. Aí a professora, é mesmo, legal, vamos fazer um timezinho? E começa assim, né? Bacana, Vai, exatamente. e vai procurando onde tem treino de basquete, então vai começando, é aí que é o começo. Bacana. É bom que assim, eu tô achando bom essas lives, que assim, a intenção das ladies é fazer essas lives para a gente ver o pensamento de cada um, né? Primeiro a gente está aqui no Uhum. estado, começando com as ladies e depois ir para outras, né? Meninas, gestoras, tudo. E Não, eu esse não sei se foi projeto é na super live, legal. não sei se foi na live da Ana Elta, não sei de qual, surgiu meninas de outros estados, né? A Caimã, aí veio a Karen de Mato Grosso do Sul, a Caimã de Rondônia. Então, falando, não, aqui também não tem base, aqui está acabando, o feminino está acabando. Então, você vê, Uhum. Brasília também, você não escuta falar muito de base agora, que tem lá, né? É, Mas a intenção é saber isso. O interessante é que, assim, que todo mundo está com um pensamento igual. Então, assim, é, é a mesma visão. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada mesmo, né? Porque está é, acontecendo. Ou melhor, exatamente. não Não, está acontecendo. é, esse projeto de vocês foi muito legal, sabe? Porque a gente está em casa, mas vocês estão tentando buscar, né? Isso aí vai trazendo união, o mesmo pensamento. Isso depois vai dar um resultado bem legal. Sim, a esperança é essa. É. Diná, vamos lá. No resumão, assim, do basquete, o que Hum. você, agora assim, você literalmente, Diná, pensa do basquete feminino no estado de Goiás, assim, quando você vê tudo que você jogou, seja em Brasília, seja aqui, a história que você acompanhou, nossa, né, com a época do Sintra, vamos dizer assim, o que você pensa hoje no estado, basquete feminino no estado de Goiás? É. Então, a visão que a gente tem é que o estado de Goiás é mais fraco, né? No sentido de esporte, né? Eu falo assim, de incentivo, de esporte. Agora, o basquete
basquete feminino, eu sou apaixonada por esse time de basquete feminino. Então, só tem coisa boa para falar. Mas pensando numa visão geral, falta muito dedicação para a gente buscar, muito empenho, dedicação para a gente precisa de muito recurso, Fernanda. Falta muito trabalho ainda, que é um trabalho que vocês sempre estão lutando. Só que o e pessoal... você também, né? Para de falar só vocês, que você tá junto também, sofrendo do meu jeito. Tá nos bastidores, né? Você não quer aparecer, já entendi, vai. Não. E assim, é uma coisa muito difícil a gente estar buscando recurso para estar levantando esporte. Porque assim, a gente vai atrás do recurso, mas a gente prefere entregar para um time cadeirante, né? E a visão de um time de basquete feminino, agora que tá começando a aparecer como ladies, né, Fernanda? Porque vocês vão no Brasileiro, vocês vão em reunião em São Paulo. Então, vocês estão começando a divulgar, opa, existe um time. Quando eu falo com as meninas, assim, de Brasília, as meninas falam, a Diná tá jogando naquele time goiano das ladies. Então, assim, agora que eu acho que tá começando. Nós, ladies, a gente já tem um currículo muito bom para estar... Você faz vários projetos, né? Já tem um currículo bom para estar captando isso. Mas tudo assim, tá num trabalho, né, Fernanda? Tava num trabalho, num processo. 2020, a nossa intenção era alavancar, né? 2020 era para estar saindo tudo. Sim. Então, assim, tem muito trabalho ainda para frente, muito trabalho. E precisa de mais pessoas, né? Assim, não só as leis, mas precisa surgir mais pessoas interessadas em fazer, porque é uma coisa que eu acho importante, que eu sempre bato na tecla. A gente sabe de muitos egos, sabe de muitas, é igual eu falo, pessoas que montavam times femininos só para ganhar alguma coisa e depois abandonavam as meninas. A gente tem muito histórico disso, tipo assim, não pensava no feminino em si, pensava em quem ia ganhar por trás do feminino. E uma coisa interessante que eu acho que nós das ladies, a gente não ganha dinheiro com basquete. A gente não ganha. Nem o Santiago ganha dando treino. Todo mundo faz principalmente porque o ama. Santiago, né? Faz por amor ao esporte. E principalmente o Santiago, que ele disponibiliza de estar lá usando o nome dele para ir estar treinando a gente, né, Fernanda? Sim. E dando esse treino pra gente. Exatamente. Então, é muito difícil isso. E aí eu não vejo pessoas, igual eu falo assim, igual na live do Breno eu falei, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente tem nossos trabalhos. E você vê que achar pessoas aqui no estado que queiram, primeiro, mexer com o feminino, né? Quando fala mexer com o feminino. Que queiram disponibilizar tempo. Eu não acho errado de ganhar, né? Por dar treino, não acho, mas eu não vejo pessoas interessadas em querer fazer. E só a gente lutar, a gente já está fazendo o começo, mas eu acho que tem que ter mais pessoas querendo lutar pelo feminino, porque senão fica difícil. Né? O feminino, a gente tem muito trabalho na frente. Agora, esse 2020, com o time, vocês que agora tem um adulto, né, Fernanda? Eu acho que ia estar melhorando as coisas, né? Um pouco, assim, quanto mais divulgação. Mas a questão do recurso ainda é muito difícil. Sim. A divulgação do time. Agora que estamos criando um currículo, tem um currículo ótimo, persistente, não é aquele time que vai e volta, né, Fernanda? Então... Sim, vão fazer 11 anos, né, esse ano. A gente faz 11 anos de ladies. Fora o currículo individual de cada uma, né? Então a gente fala assim, é muita bagagem se juntar. É uma coisa bem sólida para estar podendo apresentar, né? Sim. E aí, Diná, vamos falar de uma outra situação que quando eu falo, eu adoro perguntar isso, porque até agora eu acho o máximo a opinião de todo mundo sobre isso. O que você me fala sobre o basquete master? A gente fala que é um novo mundo, né? Que até você virar master, você não sabe. Aí quando você fala assim, nossa, master? Então eu quero saber a sua opinião. Me fala você, Diná, o que você acha do master? Fernanda, na verdade, eu me realizei no master, né? Porque agora a gente joga com prazer. A gente joga... Porque eu jogava com muita cobrança. Eu me cobrava o tempo todo, né? Então agora eu jogo porque eu gosto de estar com o time, porque eu gosto daquele jogo. Parece uma dança, né? Vamos lá, vamos brincar, vamos nos divertir.
Antigamente eu não tinha essa visão. Antigamente eu me cobrava muito, sabe? Porque eu queria ser a melhor, eu quero ser a melhor, eu só quero melhorar. Então, o Master, eu penso em seguir na minha vida. Eu vi a entrevista das outras meninas e todo mundo, Quantos ninguém quer anos? desistir. Quantos Até anos? os Até qual ano? 75, né? Todo mundo fala Ah, até tem os gente 75. ganhando 80, tem gente chegando Ah, 80. é? É. Eu falo que eu quero até eu conseguir ficar em pé batendo bola. Porque eu Vai acho estar o nessa média. máximo. Eu acho o máximo, Fernanda, aquele pessoal de 70 anos, 65 e jogar. É por isso, é porque vai para se divertir, vai para extravasar, porque ama o basquete, não tem aquela cobrança mais de quando a gente é adolescente, né? Sim. Mas quando Então, entra minha em intenção quadro, é é isso que a ficar. gente acha máximo. Entra em quadro, todo mundo joga para dar o sangue. Quando sai, tá todo mundo É, amigo, todo mundo. Isso aí é bacana. é, exatamente. Antigamente Então você saía tudo rival, aconselha. né? Você aconselha o povo Conselho. dar 30 anos para jogar o Master. Aconselho. Inclusive, antes de ontem eu estava falando com o meu grupo, as meninas lá de Brasília, e a Sofia, né? Ela sempre incentiva Sim, muito. Vamos voltar, meninas, tá? Olha, a Diná já voltou. Então, estão adoro a seguindo. Sofia. É. Então, Sofia, mostra o meu exemplo mesmo. Ó. Depois de 17 anos parada, eu voltei e não quero parar mais, porque o Master é maravilhoso. E todas as meninas, elas ficam, mas eu vou machucar, vou machucar. Não tem nada. Machuca, depois levanta, né, Fernanda? Igual Sim, acontece com a ixi, gente lá. aconteceu. É engraçado. A gente até tira foto depois dos jogos, né? Sim, Aquela eu achei muito engraçado. Todo mundo lá na fisioterapia, na massagem, depois de um jogo violento. É o Master, é a realidade hoje. tudo dói, né? É. Isso é interessante, esse negócio das fotos, quando a gente entrou no Master a primeira vez, foi em 2015, né, que a gente jogou o primeiro brasileiro Master, que foi aqui em Goiânia. Acabou o jogo, as meninas, vamos tirar foto, todo mundo, coisa que não acontece, geralmente no adulto, né? É, Mas no Master todo mundo tira. Ó, a Thaís e a Sara estão doidas para chegar no Master. Tá tão pouco, meninas, doidinho. falta pouco. Só uns 15 anos, falta pouco. Não, e gente, e assim, a gente tem que ter essa qualidade de vida, porque hoje Master é uma qualidade de vida. Você ter uma atividade física, você tem que pensar nisso também, né? Você tem uma Sim, atividade física, você fazer um esporte que você gosta e com quem você gosta, então não não tem tem nada preço. melhor. Temos que ser feliz, né? Exatamente. Diná, e você falou em machucado, até queria saber. Uhum. Você acha que te parou de jogar basquete foi você ter machucado e você falou, não, não vou, não vou Foi. retornar? Foi, Foi isso. Porque eu machuquei essa lesão, eu rompi o ligamento, foi bem difícil. Foi bem sério, né? E aí na época eu não tinha um recurso e eu parei e eu acho assim, para não sofrer, eu vou voltar a estudar. Porque se eu não tivesse machucado o joelho, eu Você acha tinha que ido tinha para o seguido? Brasil, eu tinha seguido. Tanto que eu lembro que eu, a Carla e a Midian, eu acho que a gente foi chamada até para fazer um teste fora, né? Na época, aí como eu machuquei, até botaram outra no meu lugar. Foi a, É. Eu né, lembro que a Midian e a Carla foram, eu não sei quem que foi a outra, a mas realmente a Nayara. Carla... Aí colocaram a Nayara no meu Ah, lugar. foi. Foi Então, mesmo. assim, tinha bastante promessa. Eu ia começar a colher os frutos aquela hora, né? Depois de ter passado por uma experiência de um time profissional, aí eu ia começar a colher os frutos, né? Aí foi muito. Eu falei, eu não tenho recurso para fazer a cirurgia, então vamos mudar de vida. Eu também estava num alto índice de estresse, né? Porque eu acho que até a minha musculatura, meu corpo que não aguentou, por isso que eu machuquei, né? O O estresse da seu foi excesso musculatura. de exercício, né? É, é, Provavelmente. provavelmente foi isso. Diná, Aí vamos deu para lá. descansar. Vamos falar sobre a outra modalidade, que você é melhor que ninguém, né? Tá, faz parte da organização do CGB 3x3. Então vamos falar do 3x3 Ah, agora. sim. Como que você vê essa nova modalidade? O que você acha do jogo em si? E se você acha que ajuda o pessoal que joga 5x5 ou que 5x5 ajuda no 3x3? O que você acha? Fernanda, assim, no início, eu até fiquei sabendo por vocês, né? Pro time das Ladies, desse 3x3. Eu não conhecia. Para mim era o streetball, né? Da rua.
E então eu fiquei meio assim, gente, será? Porque pelada machuca, né? Isso pra mim era uma pelada, né? Mas daí foi indo, foi um projeto aqui, outro ali. Hoje eu sou encantada. Sinceramente, eu acho que é uma nova saída para o basquete, sabe? Ele virou uma modalidade até para as Olimpíadas, né? Sim. Então, eu acho assim que é uma outra visão sobre o basquete. As pessoas que são dos 3x3, você vê da seleção hoje, são jogadores que jogam nos times profissionais. Então, são armadores, são pivô, né? Então, e eles viram uma outra saída, né? Uma outra maneira. O que que isso vai trazer? O jogo de rua vai trazer o 3x3 mais fácil, traz mais público. Em qualquer lugar, tá tendo esses campeonatos que teve um super conhecido na praia, né? Que é conhecido. Sim. Então, teve um público enorme. Então, eu acho que isso é uma das saídas para o nosso basquete, é o 3x3. E eu acho que tem muito futuro. E você acha que ele ajuda o atleta que joga 5x5? Você acha que não? Você acha que quem joga 5x5 atrapalha jogar o 3x3? Como que você vê essas duas modalidades? Eu acho assim que você tem que jogar os 5 contra 5 para saber, para poder jogar o 3x3. Porque eu acho que a base é a mesma de todas, né? O que vai mudar é apenas as regras, né? Então, eu acho assim que você tem que ter a base para poder jogar o 3x3. Porque não é um joguinho muito fácil, não. É mais cansativo, né? Mais dinâmico. Nossa, nesses últimos campeonatos 3x3 ali, eu até pedi arrego, viu, um pouquinho. E é igual a gente tá falando, assim, o bom do 3x3 não precisa de muita gente, né? Você monta uma equipe, né? Com 3 você já consegue montar a equipe, né? É mais barato, que a gente vê que é o único que está se sustentando ainda. Os clubes, a maioria estão todos quebrados, né, do time de cima. Agora o 3x3 é o único que ainda tem, que está se sustentando, né? Bom, vamos lá, Diná. Isso aqui que eu tô achando uma gracinha, eu mandei no meu Instagram e tá todo mundo entrando, nos conhecidos. Mas todo mundo querendo ver, tem que ser assim, tem que divulgar. Vamos divulgar o basquete aí, gente. Diná, qual que é a maior lição que o basquete te ensinou ou que ainda te ensina? Persistência. É inegável. Determinação. Disciplina ele tentou me ensinar, mas não me ensinou muito, não. Mas a persistência, a determinação. Isso aí formou meu caráter como pessoa. Formou minha personalidade. Me moldou, Fernanda. Respeito também. Respeito. Respeito também foi primordial. Fernanda, eu lembro da nossa época o respeito que a gente tinha pelo técnico. Eu tinha mais, às vezes, respeito, assim, se o técnico falava, parou, ele manda e pronto, acabou, né? Então, hoje, eu não vejo isso mais. Hoje, o povo não tem esse respeito, né? Não, tem não. Não tem, a gente tem jogador que emburra, porque não jogou o jogo todo porque o técnico colocou. Eu acho um absurdo, isso eu não consigo ver isso ainda, sabe? Eu acho um absurdo. Porque é o técnico que manda ali no time e pronto, acabou. Ele que sabe o que é o melhor ou não, sabe? E hoje em dia a gente não vê. A gente não vê isso. É que falta base, né? Falta. Sim, não tem respeito mesmo, não. Isso aí é verdade. Falta muito. Você vê muito esse jogo. Que nem a gente vê no nosso time, a gente, quando nós estamos juntos assistindo outros jogos, e a gente às vezes se depara com essas situações, né? Sim. Tanto que a gente se olha ali, né? Que feiura. Exatamente. E que bacana, Diná. Bom, vou deixar aberto aí, se alguém quiser fazer perguntas para Diná Rick. Eu só tava rindo que eu tô vendo o Rodolfo linda, aí vem, mamãe, te amo. Ixi, os 3 vão escrever, então já tô feita de torcida. Diná, vamos esperar se alguém tiver pergunta e eu vou fazendo outras perguntas aqui para você. Tá. Agora é um bate-volta. A Thaís, Diná maravilhosa. Thaís é fã.
que eu adoro levar meus filhos nos jogos, né? Porque eles já são minha torcida, né, Fernanda? Só Sim, três você já tem uma gritando. torcida. A torcida pronta é desleal. Já tem 3 para torcer. É. Ó, o Santiago Ah, tá perguntando aí, qual o seu dia especial no basquete? eu tenho um dia bem legal. A gente estava, até foi no Vila Nova. E aí todo mundo, foi uma parte de descontração, pegaram a bola e começaram a jogar no meio da quadra, sabe? E todo mundo foi acertando. E todas as profissionais, era a Ellen, a Rosângela, todo mundo, a Lígia. E o povo falou, não, as goianas, todo mundo vai participar. Aí chegou o auxiliar técnico, né? Ele falou assim, quem acertar vai ganhar isso aqui de dinheiro. E foi colocando dinheiro, foi colocando. Aí Olha, foi feito, lá no meio da quadra. Foi feita uma filinha e a gente arremessava do meio da quadra. Aí, de repente, eu jogo a minha bola e a minha bola cai. Menina, isso pra mim é a maior não! sorte do mundo. Eu tive muita sorte nessa minha vida de basquete também. Foi a maior sorte do mundo. E coincidentemente, meu pai estava assistindo esse treino. Aí, Olha quando eu só. saí do treino, ele estava chorando, sabe? Minha filha, seu primeiro dinheiro do basquete. Que Porque daí máximo! eu saí com um bolão, sabe? E Aham. assim, e eu não era uma das profissionais na época, né? E acabou, foi a sorte. Mas aí esse dia marcou pelo choro do meu pai, tá? Ficou o maior feliz do mundo e orgulhoso pela filha. Ai, que gracinha. Ai, marca mesmo, né? Não tem como. É, não tem como. Dina, Ai, ai. a Thaís está te perguntando qual foi o campeonato que você ganhou que mais te marcou. Então, Thaís, assim, é que foram tantos anos, é por isso que eu falo que a minha vida do basquete foi muito intensa, eu tive tantos campeonatos, sabe? Que, sinceramente, Fernanda, eu lembro só o dos Ladies agora, sabe? Então eu já vou Eu para não. outra pergunta. Então, da Sara. Dina, qual foi o jogo que mais te marcou pelas ladies? Então, É. Então, o de antigamente, assim, eu não lembro muito bem, foi aquele jogo, sabe? Eu lembro, inclusive lembrei agora, vem na memória. Eu tive um jogo que eu tava jogando, eu tinha vindo do primeiro jogo da Juventude e eu tava jogando com o time de Brasília, a gente tava lá no Vizinhança e jogando contra um time, eu não sei se era o Vizinhança. E aí, menina, eu tava num gás nesse dia, que eu pulava assim para pegar um rebote. Nossa, tava escuro, olha, olha, melhorou. clareou. Aí eu pulei para pegar rebote, pegava lá no alto. Menina, eu fiz o meu máximo, assim, eu joguei muito bem. E aí a gente foi embora no ônibus para ir embora e todo mundo perdeu feio e todo mundo começou a chorar. Minha filha, e eu chorava, assim, porque eu falava, agora eu consegui. Eu chorei tanto num jogo que eu tinha apanhado tanto. E assim, isso me marcou também, porque você extravasa, né? Sim. Foi um jogo que eu joguei muito bem. Agora, pela Leite, foi uma etapa. Eu tive que começar do zero, né? Então, teve uns. Comecei do zero. Eu posso te falar um que ficou meio. Eu não vou te falar o melhor, mas eu vou te falar o pior. Eu fiquei traumatizado no campeonato de Tumbiara, que eu não gosto nem lembrar desse Não, campeonato. Dina, tenta lembrar o melhor. Por favor, corta. Tá caindo a Esse live é. aqui. E, sinceramente, da minha vida de basquete, esse é de Tumbiara, Fernanda. A gente estava um grupo Eu não lá. tava nesse jogo. Eu não fui. Ai, ai. Vamos pular, vamos pro Beijão, Sara. próximo. Vamos, outra pergunta. Ó, a Sara, Ai, esquece as coisas ruins, eu também acho. Thaís. Esse Deixa eu aí falar da apaga. Thaís aqui, ó. É. Thaís, só queria fazer um elogio para Diná, porque ela é uma das pessoas. Peraí, porque ela é uma das maiores apoiadoras minha. Ela sempre tenta me colocar para cima e exaltar o que eu faço de bom. Diná é fera. Isso faz muita diferença pra gente. Oxi, Ai, Jé, coracinha! gracinha. Diná, peraí que eu vou encerrar a live aqui, que faltam 11 segundos para cair. Tá, Peraí, e aí eu volto pra gente terminar. tá bom. Beijo. Beijo.